Olá, estimado telespectador, internauta, bem-vindo a mais uma edição do programa Jovens em Ação do CDD. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, é mesmo alusivo ao Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, que se celebrou na passada segunda-feira, 28 de setembro. E hoje temos convidados de luxo, vamos conversar aqui com Dário Kamal, que é o enviado especial da Comissão da União Africana para a Juventude, mesmo para conversarmos aqui de jovens para jovens. Vamos também falar com a Leia, que é uma jornalista e membro do CAIEC, e também vamos viajar para Nampula e interagir com a Roda Monjani, que é líder e membro da plataforma Líderes Jovens. E mesmo para falar deste tema, olha, o acesso à informação é um direito fundamental, é um direito básico que está estabelecido mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, na Constituição da República de Moçambique, que foi aprovada desde os anos 1990, que depois duraram 24 anos nesta batalha guerrida para a aprovação da lei de direito à informação em 2014, a Lei 34/2014, 31 de dezembro, e passados 6 anos vivemos um momento em que, mesmo com esta lei sendo aprovada, não temos uma situação de restrição de acesso à informação, um secretismo exacerbado, onde informações básicas não são fornecidas aos cidadãos. E isso limita a liberdade de expressão, limita essa liberdade que as pessoas têm de participarem de forma ativa e democrática num contexto também democrático. E hoje, para conversarmos sobre este tema, temos aqui no nosso estúdio Dário Kamal, que já está aqui posicionado para interagir conosco. Dário, bem-vindo ao Jovens em Ação. Exato, exato. Boa noite para ti, exato. Para as pessoas que nos assistem nas redes, em todas as plataformas das redes sociais possíveis. Preciso do microfone, desculpa. Exato, Renato, exato. Dizia primeiro boa noite para ti e para a equipa de jovens que está aqui connosco a trabalhar. Exato. Boa noite para as pessoas que nos assistem em casa e também feliz Dia Internacional de Acesso Universal à Informação. Exato. Permita-me, antes de nós iniciarmos todo este debate, se calhar as pessoas que estão em casa a ver-nos nas ruas, pelos telemóveis, pelos seus dispositivos, smartphones, não têm noção, mas é preciso dizer, eu particularmente estou satisfeito, surpreso, no sentido positivo, por estar aqui. Sou grato ao convite, mas principalmente pelas condições que o estúdio oferece e pelas condições que a CDD oferece aos jovens para termos um espaço de debate numa plataforma e num espaço em que é preciso inovar, é preciso criar. E é bonito estar aqui e ver jovens a discutirem assuntos tão importantes, relevantes e ao mesmo tempo estarem criadas condições mais do que básicas para nós podermos estar aqui e a discutir. Isto sim é que é desenvolvimento, isto sim é que é inovação, isto sim é que é criatividade. Por isso quero desejar e endereçar os meus parabéns aqui, que esteja a fazer um bom trabalho, tenho acompanhado, mas também a CDD do modo geral, a toda a equipa, porque é isto que se chama democracia, crescimento e desenvolvimento. Exato. Bem mesmo, vamos entrar em direto e para conversar aqui com Dário Kamal. A primeira questão, que é grande questão, vai para si. Na verdade, quando se fala de direito à informação, no artigo 14 da Lei do Direito à Informação, já estabelece que este direito não é um direito exclusivo aos jornalistas ou a uma elite, mas é um direito que deve ser acessível para todo cidadão moçambicano. Ou seja, todo cidadão tem direito de requerer e receber informações de interesse público. Na sua opinião, acha que esta lei é realmente aplicada em Moçambique e é conhecida também? Aplicadas? A pergunta é muito boa, é muito interessante, e esta pergunta pode nos trair muitas vezes porque queremos fazer. Eu estive fora durante alguns anos e pode nos tentar levar à tentação de fazer uma comparação com os países mais desenvolvidos. Acho que a lei não é conhecida, como quase nenhuma lei em Moçambique, porque isso tem a ver com direitos e deveres.
conhecimento é poder, informação também é poder. Por isso é que se diz que a informação exerce realmente o quarto poder. Exato. Mas se nós que somos jovens, que vivemos nas cidades urbanas, nas zonas urbanas, que fomos à escola e temos níveis académicos mais altos que os outros que estão nos distritos, nos subúrbios, ou que tiveram menos condições do que nós, se calhar nós também temos muito pouco conhecimento daquilo que é lei. Exato. E não digo só lei de informação, a lei do modo geral. Se discutirmos a Constituição da República também. E depois temos um outro problema que é, nós olhamos muito para as leis ou para a Constituição só para a parte que nos abona. Nós nunca olhamos para aquilo que é nosso dever. Há direitos e há deveres, há contrapartidas. E indo responder diretamente à tua pergunta, eu acho que não. Acho que a lei não é do conhecimento geral. Não sei se é por ignorância, mas eu acho que o grande lack, a grande falta que nós temos tem a ver com educação. As pessoas têm de ser educadas, têm de ser preparadas para perceber o que são os seus direitos e deveres. E com base nisso também vamos conhecendo as leis. Não é possível conhecer tudo, mas é possível conhecer pelo menos aquilo que é básico, que é importante para nós. Em termos de divulgação, não sei se interessa divulgar de forma massiva sobre isto, porque depois temos um outro problema que é, podemos falar de informação, mas quem comanda a informação também a distorce muitas vezes, de todos os lados, de todas as maneiras possíveis, porque quem tem informação tem poder nas mãos e sabe-se disso. Então acho que de certa forma chega a não ser conveniente que as pessoas saibam algumas coisas ou que tenham informação sobre algumas coisas, que é um direito, está plasmado na Constituição, está plasmado nas Cartas das Nações Unidas, na própria Carta da Juventude Africana, que eu advogo, na própria Constituição da Commonwealth, que também advogo, enfim, em quase todos os documentos que Moçambique ratificou e assinou e ratificou, está lá plasmado que a liberdade de expressão é um direito fundamental, é um direito humano. Então, nós temos que fazer uma reflexão muito mais profunda do que somente perceber se a lei é conhecida, se a lei é desconhecida, como é que a lei deve ser aplicada, como é que é aplicável a própria lei e até que nível de conhecimento nós temos para conhecermos a própria lei. Porque não é a mesma coisa eu saber da lei estando na cidade e o meu irmão que está no distrito conhecer a lei estando no distrito, porque são formas, circunstâncias diferentes que nós vivemos, são necessidades diferentes que nós vivemos. Claro que eles deviam ter acesso a essa informação, claro que nós devemos divulgar essa informação até nas línguas locais, até nas línguas. A Constituição da República não devia estar só em português, porque se calhar a maior parte dos moçambicanos nem sequer fala em português, se calhar devia estar em Macua, em Swahili também, em Bitonga, em Ronga, em Xangana, porque é importante que as pessoas conheçam, se calhar, mas será que essas pessoas sabem ler? Então nós vamos chegar aí. Temos também aqui no estúdio a Leia, que é jornalista, e vamos interagir também sobre este tema. Leia, o acesso à informação, alguns defendem que é uma miragem em Moçambique. Qual é a sua opinião? Boa noite, obrigada pelo convite. Acho que o Dário já me antecedeu. Eu estava aqui a entrar a ouvir o que ele estava a dizer. E concordo em parte com ele. Mas devo concordar também com esta afirmação que diz que ainda é uma miragem, por vários motivos. Primeiro, eu estive a ver um estudo esta tarde feito pelo Secalecan, a Ordem dos Advogados e também o MISA Moçambique, que revela que até as pessoas muito bem posicionadas, as pessoas que têm poder, elas ou não sabem ou fingem que não sabem. O estudo revela que das 10 instituições, de 2017 até aqui, 10 instituições em que os promotores deste estudo pediram enviaram algumas questões a pedir algum esclarecimento, apenas 2 responderam em 21 dias, que é o prazo que se dá, né? A lei dá o prazo de 21 dias para que se responda a uma questão ou uma inquietação colocada a essas instituições, mas não aconteceu. E dessas instituições consta o Ministério do Interior, o Ministério da Saúde e a Gindal, que está baseada em Autoridade Tributária, Banco de Moçambique. Então, apenas o Instituto Agrário parece que respondeu em 21 dias. Só para ver que até as pessoas que têm conhecimento da lei, que sabem que implicações tem não responderam. Inclusive a Assembleia da República. Sim. Então, é uma miragem, sim. É uma miragem. Por esse lado, e que nós temos de fazer
um trabalho para consciencializar até as pessoas que foram à escola, até as pessoas que conhecem a lei, para que não enveredam por esse caminho. Agora, por outro lado, como esteve a dizer o Dário, temos por aí 40% da nossa população, 60% vive nas zonas rurais. Exato. E a 39% da nossa população ela ainda não é alfabetizada. Imagine só, pessoas que vivem no meio rural e não têm direito à informação. Primeiro, tem a barreira da língua, exato, porque os nossos instrumentos legais, a maior parte está em português, e não tem, aliás, nem sabe que tem direito à informação, exato, que é mais grave. Então, eu acho que é um trabalho muito grande que tem que ser feito para que isto deixe de ser uma miragem. É uma miragem, sim, mas todos nós devemos trabalhar para que deixe de ser uma miragem e vir uma realidade. Perfeito. Este programa mesmo surge no contexto desse conjunto de trabalho que deve ser feito para que outros cidadãos, nossos compatriotas, nossos irmãos, primeiro saibam da existência desta lei e também façam um bom uso, como Dário disse, não só para requerer os seus direitos, mas também para aplicar aqueles que são os seus deveres. Olha, só, desculpa, eu esqueci de dizer algo que o Dário disse. A Constituição da República está em português. Eu lembro que o Secalecan, em 2014, depois da aprovação desta lei, fez imensas campanhas, até em línguas nacionais, exato, mas infelizmente isto depois adormeceu. Seria muito bom que continuássemos permanentemente com este tipo de atividades. Temos que traduzir a Constituição da República e as demais leis nas línguas nacionais para que os nossos cidadãos também possam participar ativamente na vida social e econômica do país. Perfeito. Estamos a falar aqui de acesso à informação num contexto democrático. Lembrar que foram cerca de 24 anos de uma luta aguerrida para que tivéssemos esse instrumento legal, que é a Lei do Acesso à Informação. Informação, tal como a célula, é a unidade básica estrutural de todo o indivíduo. A informação também é núcleo para o exercício de outros direitos. Considera que em Moçambique essa lei, primeiro, não só para além de ser aplicada, qual é o papel da importância do acesso à informação no estabelecimento de uma democracia? Olha, o acesso à informação é importante, não só porque está lá na Constituição da República, porque informação é poder. Quando exato, nós sabemos o que está a acontecer, e digo quando nós sabemos, quando a informação não é manipulada, nós também podemos tomar decisões melhores. Quando nós conhecemos uma realidade melhor, nós podemos ir para uma decisão melhor. Por isso que a lei deve ser aplicável. Não basta só ter uma lei, essa lei tem que ter uma utilidade, porque também aqui no país temos demasiadas leis que não servem para nada, que são lixo. E é preciso dizer porque essa é a verdade. Exato. Agora é preciso rever o que nós temos que reciclar, porque estas coisas de lei também nós temos que fazer um upgrade, um update, porque de tempos em tempos elas deixam de ter certa utilidade. Temos que nos adaptar à nossa realidade e não só, depois temos que fazer essas coisas chegarem, ainda que seja, eu costumo muito usar esta palavra, um smart way. Temos que fazer isso chegar de uma maneira ou de outra a quem não compreende, a quem não sabe. Temos que arranjar uma forma de lhes dizer, nem que seja com mímica ou com bonecos, exato, mas temos que fazer essa informação chegar às pessoas. E as pessoas têm que ter noção. Porque, por exemplo, por que nós não trazemos uma cadeira? Porque isto está ligado à educação. Exato. Porque a informação também está ligada à educação. Por que nós, por exemplo, não trazemos de uma forma interessante? Toda hora estamos a fazer reformas no nosso currículo estudantil. 45 anos de independência, 50 anos de independência, nunca tivemos tanto. Discutimos educação, por exemplo, exato, mas nunca, é toda hora, vem um ministro, faz sua reforma, vem outro, faz sua reforma, mas nós nunca discutimos a nossa educação na base, por exemplo. Então, podemos trazer isto numa forma smart. Olha, podemos ter uma cadeira que seria obrigatória em todas as escolas, em todas as universidades, que é sobre a Constituição de Moçambique. Vamos debater a Constituição. A Constituição tem muitas folhas. Dá para debater um semestre, ponto por ponto, aula por aula. E podemos trazer isso para as crianças. O que é a Constituição? Por que ela é importante para as pessoas? Para nós nunca mais pontapearmos a Constituição, porque a Constituição é a lei-mãe daquilo que nós temos no país. Portanto, exato, todas as leis que estão lá dentro, incluindo a lei da informação, são importantes porque é a lei-mãe que diz. Então, se a tua mãe te dá ordens, tu cumpres, ponto final, parágrafo. E a partir daí podes discutir e debater outras leis orgânicas, outras coisas funcionais ou não funcionais, mas tudo o que está na Constituição é inegociável e é indiscutível. Mas as pessoas têm que ter acesso a essas coisas. E é por isso que eu me bato muitas vezes, porque as pessoas não sabem. E não sabendo, também não tomas a melhor decisão. Se eu te disser, olha, compra um iPhone, ou um Samsung, ou um Huawei,
tu has de ouvir o que eu vou te dizer, porque nós temos uma relação de amizade. Mas se eu não te der as especificações, a informação sobre as especificações, este telefone é bom por isto, por aquilo e por aquilo, tu não vais saber. Então tu não vais ter como fazer uma opção correta e vais só ser manipulado, ou seja, influenciado por aquilo que eu vou dizer. Olha, eu tenho um iPhone, então compra um iPhone. O iPhone pode servir para mim, mas pode não servir para aquilo que tu precisas de fazer. O Huawei pode servir para o que ela quer fazer e assim sucessivamente. Então, quando se discute informação, tem que se discutir a informação na sua essência e tem que se discutir a informação correta, porque assim, fake news também é informação. Exato. Fake news também é informação. Portanto, nós temos que discutir informação, como é que ela deve ser entregue, porque a informação tem que ser trabalhada. Vocês, profissionais da comunicação social, sabem muito bem disso. A informação nós temos que perceber a informação tem que passar de forma simples, clara e objetiva. Quem, o que, quando, com quem, como, porquê. É isso que as pessoas querem saber em primeira fase. Mas aqui nós vivemos muito de fake news, de boatos. Isso destrói uma nação e destrói a democracia. Perfeito. Nós também contamos com a presença da Roda Munjane, com quem vamos interagir a partir de Nampula. Vamos viajar para Nampula. Roda, bem-vinda ao programa. Na sua opinião, como é que o acesso à informação pode contribuir para o estabelecimento da democracia? Boa noite a todas e todos. Boa noite, Janato, Dário, Leia. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que este é um espaço muito interessante. É realmente juventude ou jovens em ação, né? Exato. Nós sentamos de forma igual por igual e sentamos e conversamos e dissemos ou nos expressamos como nós nos sentimos em relação a essa questão do acesso à informação à democracia. Bem, indo mesmo, antes mesmo de responder a sua questão sobre o papel da informação para o estabelecimento da democracia, ou o papel do acesso do direito à informação para o estabelecimento da democracia, eu acho que é fundamental trazer um contexto, porque não se pode, eu acho que não podemos fazer essa análise do acesso do direito a acesso à informação de uma forma isolada. Eu acho que há que olhar para a questão do acesso à informação como um pilar, um dos pilares da democracia. Democracia e democracia participativa, que atualmente se discute bastante. E democracia preconiza participação e transparência e prestação de contas a todos os níveis. E o que acontece em Moçambique é a síndrome de democracia formal em detrimento da democracia substancial. Em democracias substanciais, nós temos todos os princípios democráticos enraizados, desde o topo até a base. O que estamos a dizer que até a célula mais ínfima dos setores, ou do setor do Estado, ou dos serviços estatais, ou das instituições públicas, esses valores democráticos estão lá patentes. Então, não há dificuldade quando um cidadão vá e procura ter acesso à informação, porque até a pessoa que está lá para atender ao servidor público está preparado, ele tem noção e esses elementos ou esses princípios democráticos regem a atuação deste servidor público. Agora, em termos de Moçambique, temos a democracia formal, que tudo quanto é lei não passa do formal. Eu acho que temos leis bonitas, tal como a lei de acesso à informação, que é esta lei 35/14, mas em termos concretos, em termos de implementação, nada acontece. Como muito bem antecederam o Dário e a Leia em relação a perceber se esta lei é ou não conhecida, ou se esta lei é não colocada em prática. Eu posso primeiro também dizer que a lei não é, concordo muito bem com o painel, que a lei não é colocada em prática no dia a dia. E há uma cultura de secretismo estatal enraizado nas nossas instituições públicas. Então, não se pode falar em Moçambique desta lei ou da implementação desta lei de acesso à informação sem olhar que Moçambique passou sim por um processo de democratização, mas não passou por um processo de liberalização, que é quando estas instituições públicas também ganham valores democráticos. Então, se nós olharmos para a questão que o Janato agora acabou de colocar sobre qual é o papel da democracia, qual é o papel do direito à informação
para o estabelecimento da democracia? Primeiro, temos que perceber que a democracia é o estágio, né, em que os cidadãos têm o direito de expressar as suas preferências e ter as suas preferências igualmente reconhecidas pelo sistema ou pelo governo. Então, este processo de expressar as preferências só é possível num contexto de acesso à informação. Então, se nós não temos ou não conseguimos reunir na íntegra todos os elementos que preconizam participação efetiva dos cidadãos, nós não podemos falar de democracia e nós estaremos a dizer que esta informação ou esta falta de informação não dá poder. Como o Dário disse no início, que informação é poder. E poder não se dá. O poder conquista-se. O poder arranca-se. O poder luta-se para se ter. Então, eu acho que podíamos também olhar nessa perspectiva de, ok, clamamos por democracia como jovens, clamamos por direitos como jovens, mas não temos informação ou não temos acesso à informação pertinente para a nossa participação e nosso engajamento público ou engajamento cívico ao mais alto nível, porque não temos informação. Eu acho que o relatório, por exemplo, da Sekelekani e do MISA, quando indica que até a nossa instituição, quando nós falamos de instituições políticas, até a nossa instituição, quando nós falamos de instituições públicas, democráticas, até a Assembleia da República não conseguiu responder. O que nós estamos a querer dizer? Que mensagem nós estamos a querer trazer para o cidadão? Se até um pedido de informação a nível da Casa da Democracia, onde é suposto ser a Casa da Democracia, a informação não é diferida. Eu acho que é fundamental, sim, termos e lutarmos por este acesso à informação de forma eficaz, de forma efetiva, para que tenhamos informação, essa informação que muitas das vezes não é divulgada por causa do secretismo, para que nós tenhamos informação pertinente, para que nós possamos participar e sabermos a que nível estamos a participar. Reivindicar, estamos a reivindicar para o quê? Para o quê? Para depois. Então, esses todos os elementos só serão possíveis se nós conseguirmos ter acesso à informação como um dos pilares base da democracia. Perfeito. Olha, Leia, são pontos extremamente importantes que foram levantados aqui pela roda. Vamos mesmo olhar também para essa questão do acesso à informação com foco nos jovens das zonas rurais, onde tem quase inacessibilidade de até condições básicas como corrente elétrica, água e informação, que é poder, que aqui está a ser defendido, também é escasso naquele contexto. É possível que os jovens daquele contexto rural possam exercer a sua cidadania sem informação? Definitivamente não é. Exato. Não é, porque tal como estivemos a dizer aqui, assim, sabe, Janato, uma das formas que nós temos de impedir a participação democrática das pessoas é fazer com que elas continuem sem saber nada. Exato. Né? Que elas continuem analfabetas, que elas continuem a pensar que se um governo ou construir um hospital está a fazer algum favor ou não sei o quê. Tu consegues ver isso quando conversas com estes jovens. Eles não sabem que é um direito que eles têm de acesso à saúde, de acesso à educação e tudo mais. Então, se nós quisermos, tal como foi dito aqui pelo Dário, se nós quisermos reverter esta situação, há uma coisa que nós temos que... O Samora Machel já dizia, temos que apostar na educação. Exato. Se não apostarmos na educação, não estamos a fazer nada. A educação é o ponto central. Quando o indivíduo é informado, ele sabe que tem direito à informação, ele sabe que tem direito a isto, mas aquilo. Assim, a lei existe, sim. Moçambique já foi largamente elogiado por traçar leis muito boas, mas elas não são praticadas. Exato. Não são praticadas, até pelas pessoas que têm informação. Então, nós temos que apostar primeiro, o caminho é longo, mas é possível. Primeiro temos que apostar na educação das pessoas
e permitir que elas também, através do direito à informação, direito de ser informado e direito a informar, elas possam participar de uma forma ativa na democracia, na vida social e política do país. Então temos que apostar muito na educação destas pessoas, na alfabetização das pessoas, na educação, enviar as crianças à escola e, tal como disse o Dário, e eu acho muito interessante, não é bom que a pessoa tenha o primeiro contacto com a Constituição da República quando já está na universidade. Nem na universidade muitos têm. Muitos têm, os que fazem cursos como Direito e entre outros, têm, sim, jornalismo, mas existe aqui um caminho que podemos traçar na reforma curricular, que é começar a ensinar às crianças, pelo menos, aquelas coisas básicas que estão dentro da nossa Constituição. Não falamos de coisas complexas, né? Mas falamos de direito à informação, falamos de direito a estudar, acesso à saúde, à educação, o básico. A nossa bandeira, porque, desculpa cortar, mas informação também tem muito a ver com patriotismo, com nacionalismo, com aquilo que nós conhecemos. Nós, se tivermos melhor conhecimento do nosso país, das nossas terras, se calhar fosse possível evitar o que acontece em Cabo Delgado ou no centro do país, se aqueles moçambicanos se identificassem como moçambicanos e compreendessem que Moçambique é deles, se sentissem ownerships da causa também, se calhar muitos deles nem seriam recrutados, nenhum dinheiro me recrutaria a mim, porque eu amo o meu país, eu sei o que é o meu país, eu sei o que significa ser moçambicano, eu sei o que significa a minha bandeira, eu sei qual é o orgulho que eu tenho que ter por aquela bandeira e sei porque que os outros lutaram por aquilo, sei porque que os meus avós lutaram, porque que os meus pais lutaram, porque que nós hoje estamos aqui. Mas aquelas pessoas não têm, se calhar aquelas pessoas mesmo connosco não se identificam. Eu digo isso porque eu estive lá várias vezes, estive em quase todos os distritos do país já, e muitos daqueles moçambicanos, eu até quero fazer muitas coisas boas por eles, e nós até queremos fazer muitas coisas boas por eles, mas depois vem uma pergunta à cabeça: será que é o que eles precisam realmente? Será que é o que eles querem realmente? Eles olham para nós como gringos, entre aspas, eles olham para nós como estrangeiros, mas eles se calhar nem sabem que Moçambique vai além daquele horizonte, se calhar nem conhecem o mapa do país, só conhecem o espaço onde estão. Portanto, tudo isto é culpa de um sistema de educação que não nos permitiu evoluir como pessoas e que não nos permitiu ser patrióticos e que não nos permitiu ser nacionalistas e que não nos permitiu amar a nossa nação. Mudamos o hino e poucas pessoas conhecem ainda o hino. As crianças não podem ter contato, os que estudam medicina têm que saber que a Constituição existe, a Constituição protege e que há direitos e deveres de ambas as partes. Para nós cobrarmos, nós também temos que saber o que temos de fazer. Eu digo isso porque, por exemplo, muitas empresas em Moçambique, é normal, muitas empresas, infelizmente é normal, muitas empresas sonegam impostos. O governo precisa do dinheiro dos impostos para desenvolver o país como um todo, o socioeconómico como um todo. Mas esses impostos nunca chegam, porque uns sonegam, as pessoas não sabem o que prejudicam quando sonegam, por exemplo, os impostos, mas também depois tem aquela coisa do governo. Eu vi agora no Covid, porque estive dos dois lados da barricada, e posso dar um exemplo muito engraçado, que falou-se que o país recebeu 700 milhões para o Covid, que o governo recebeu, depois o governo não veio comunicar, isso leva a outro problema. Eu depois tive reuniões com o governo, e eu fiz essa pergunta diretamente aos ministros: onde está o dinheiro que vocês receberam? E foi mostrada uma lista que era muito clara. Os parceiros prometeram dar 700 milhões. Ou seja, chave disto, comunicação. O governo não recebeu esse dinheiro. Então, por que o governo não comunicou que ainda não recebeu esse dinheiro? Questão de transparência também. Sim. Eu nem falo de questão de transparência, eu acho que aqui há dois lados da moeda. Um é que eu acho que o nosso governo falha muitas vezes porque até há coisas boas a acontecerem, mas nós não somos comunicados. As pessoas não sabem, não veem que naquele distrito já há água, naquele distrito já há luz, e é preciso que se saiba para que os parceiros vão lá e ponham outras coisas. Mas muitas vezes nós não comunicamos. O que eu queria dizer? Antes de irmos ao intervalo, já vi que vamos ao intervalo. O que eu queria dizer é que o governo nos últimos anos melhorou um pouco em termos de comunicação, mas não é suficiente. Acho que o governo tem grandes problemas de comunicação e acho que é grande falha de governação. Às vezes há demasiados mal entendidos, é aquilo que se diz, há muita poeira nessas coisas. Exatamente. Mas tudo isso porque a comunicação foi mal feita, ou não foi feita no tempo adequado. E abre esse espaço para especulação. E abre espaço para muitas coisas negativas e muitas coisas más que vão acontecendo porque o governo comunica mal. E esse é um fato. Mas também é um facto que o governo melhorou porque há esta pressão das organizações da sociedade civil, dos jovens, há muita reclamação. Houve melhorias. É suficiente? Não houve. Podem melhorar? Podem. Há espaço para fazer isso. Porque informação tem a ver com comunicação também, que esse é que é o direito humano básico e essencial e plasmado na Constituição da República.
Perfeito. Vamos mesmo assistir aqui ao intervalo, mas nosso intervalo não é para descansar, é mesmo para mostrar o que o CDD está a organizar. Amanhã teremos uma série de webinar que tem que ver com Fundo Soberano, que o CDD está a organizar. E, como de sempre, o professor Novunga é o moderador desta série internacional de webinars. E também teremos na sexta-feira o programa da Magda Mendonça. Vamos a este curto intervalo e voltamos em breve com um vídeo de Omardini Omar, que fala também sobre o acesso à informação e a democracia. Voltamos já. Não perca esta edição do programa Política e Liderança Feminino. Já sexta-feira vamos contar histórias de mulheres que estão reclusas no estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo. Sim, para estar aqui fui apanhado com o suruma no Rio Salve. Subtração de menores. Eu vim parar aqui porque tentei assaltar numa residência. Essa vida está tão difícil. Se o tempo voltasse para trás, juro que não faria o que fiz. Eu tinha grávida. Fiquei até 7 meses. Depois, aquela grávida saiu, enquanto o bebê estava morto. Aquele bebê aí, quando saiu, como eu, tradução daqui, eu não sei, tá vendo? Não tinha sido para eu ir deixar aquele bebê. Já eu levei aquilo aí, fui deixar no lixo. Estou arrependida, sim. Tá vendo aqui na cadeia, é cadeia assim como nós estamos a ver os nossos filhos, a nossa família, mas é casa assim que educa. Eu vim parar aqui porque tentei assaltar numa residência. Minha tia era amante desse tal senhor. O tal senhor não dava dinheiro à minha tia, então a mulher vendia cabelos. Então a minha tia mandou-nos para irmos carregar os cabelos, porque ela já sabia onde estavam os cabelos, estavam dentro da mala. Eram 20 cabeças. A empregada gritou, então vieram os vizinhos, vieram nos capturar. Não perca esta sexta-feira, pontualmente às 14 horas. Não se pode falar de acesso à informação num país onde cidadãos, ativistas sociais, jornalistas e até alguns políticos são sequestrados, mortos ou baleados publicamente. Alguns são detidos simplesmente por exercerem a sua profissão. Não se pode falar de acesso à informação num país em que tudo requer certos instrumentos que muitas das vezes não fazem nenhum sentido. Não se pode falar do acesso à informação num contexto em que jornais são incendiados, pessoas são atacadas pública e privadamente porque têm apenas uma forma de pensar diferente. Penso eu que, se queremos construir uma democracia transparente, uma democracia clara e evidente, devemos permitir com que o cidadão possa usufruir deste direito, que é o direito ao acesso à informação. A informação é vital porque evita a fofoca, a informação é vital porque evita com que haja mal-entendidos, a informação é vital porque torna o cidadão mais atento, mais interventivo, torna o cidadão mais cidadão. A informação é de vital importância para que a sociedade possa se sentir segura naquilo que ela pretende. A informação é um instrumento de transformação de qualquer ser humano. Um ser humano sem acesso à informação é um indivíduo ignorante, é um indivíduo que não participa na vida pública do seu país. A informação é um instrumento de transformação político, social e econômica de qualquer cidadão. É importante que, num momento como este, em que dentro de dias iremos celebrar o 4 de outubro, que é o dia dos Acordos Gerais de Paz,
um dia importante para a abertura do país naquilo que concerne ao multipartidarismo, naquilo que concerne a questão das eleições gerais, aquilo que permitiu com que surgissem jornais independentes e mais outros instrumentos, que permitiu com que cidadãos pudessem participar na vida política ativa sem verem certas limitações, embora existam e persistam até hoje, mas nós estamos num momento em que precisamos repensar sobre este direito que é o acesso à informação, porque o acesso à informação fortifica a democracia, desenvolve as sociedades, torna as sociedades mais transparentes, elimina as barreiras existentes entre o cidadão e o seu dirigente, principalmente o dirigente eleito, porque só a informação torna o cidadão num indivíduo ativo, crítico e construtivo do seu país. Perfeito, bem-vindos de volta como quem diz, porque sempre estivemos aqui. Bom, vamos dar continuidade ao nosso programa, que está mesmo quente. Recentemente, o governo, como o Dário que estava a falar, aquela foi uma das propostas de receber aqueles 700 milhões de dólares para apoiar a crise de Covid-19, mas também temos aqui um financiamento que recebeu do FMI, que são cerca de 309 milhões de dólares e para mesmo responder a essa crise de Covid-19, mesmo assim, vemos aqui escassez de informação. Por exemplo, o FMO requisitou, né, como qualquer cidadão poderia fazer, porque se trata de fundos públicos e requisitou informação, mas os 21 dias passaram, já passam agora 2 meses, mesmo assim essa informação não foi requisitada. Como pensar num contexto de abertura, democracia, onde informação que o cidadão deveria ter e que é proprietário dessa mesma informação é negada a informação? Informação é ouro. Exato. E é poder. Eu acho que questões como estas não nos levam a pensar em democracia, antes pelo contrário, elas, num contexto em que não há comunicação, num contexto em que as pessoas mal comunicam ou nem comunicam, abre-se espaço para especulação. É sempre bom que as entidades governamentais ou privadas, se elas não estiverem preparadas ou estiverem num processo em que não podem responder, podem dar uma resposta se nós recebemos o dinheiro ou ainda não recebemos. Como estava a dizer o Dário, neste momento estamos no processo X, não gostaríamos de dar informações, mas daqui a pouco vamos elaborar um relatório sobre todas as despesas que foram feitas. Eu acho que isso diminui a especulação e abre espaço também para a transparência, que é um dos princípios democráticos de governação. Então, é necessário que continuemos a fazer esta pressão junto de quem tem a informação para que possamos ter direito à informação. Não temos como construir um país são, um país democrático, um país desenvolvido sem direito à informação, porque a informação até entre um grupo de amigos, até entre um casal, quando não há informação, tudo se estraga. Quando se comunica mal ou não se comunica. Então, é preciso que se comunique sempre, porque só através da informação é que eu posso saber, ok, o governo recebeu o dinheiro X, fez isto, ainda falta fazer isto. Os parceiros também devem estar aclarados sobre o que é que está a acontecer para que possam, da próxima, poder desembolsar mais valores. Porque eu só posso dar dinheiro a uma pessoa que me justifica o que é que está a fazer. Não é verdade? Então, se eu desembolso fundos e depois não tenho esta justificação, o que é que se fez, e continuo a ver as situações que deviam ser resolvidas com este dinheiro na mesma, então aí abre-se espaço, primeiro, para a especulação e, segundo, para que haja aqui um conflito entre quem dá e quem recebe. Perfeito. Fazendo aqui também uma mudança de abordagem, não sobre Covid, mas também sobre a situação de Cabo Delgado. Vemos vídeos que depois são associados a insurgentes e numa primeira fase o governo não tinha abertura de falar sobre aquela situação de Cabo Delgado, mas é só recentemente em que também houve essa
pouca abertura e o governo, através do Presidente da República, veio dizer que os jornalistas poderiam ter acesso àquele lugar, que era negado para os cidadãos, para os jornalistas em particular, a cobrir aquela situação, aquela informação. Como é que olha para a situação, por exemplo, de Cabo Delgado, as informações que são partilhadas sobre Cabo Delgado pelo governo, pela sociedade civil? Como é que analisa essa situação? A situação de Cabo Delgado é muito mais complexa do que aquilo que nós imaginamos. Exato. Porque os jornalistas são pessoas. Exato. E é complexo. Eu digo isso porque eu não sei quantos jornalistas de guerra existem no mundo. Jornalistas de guerra existem no mundo ou no país capazes de fazerem cobertura sobre o que está a acontecer lá. Porque nós estamos a falar de lutar com insurgentes que não são soldados, não é uma guerra declarada entre dois países, onde, por exemplo, os capacetes azuis são respeitados, a liberdade de imprensa é respeitada, os jornalistas não são atacados. Nós estamos a falar de luta com energúmenos, estamos a falar de lutas com acéfalos, aquele vídeo que surgiu de matarem uma senhora, Exato. Não sei se era insurgente a senhora ou não, houve muita informação, desinformação. Eu digo que é diferente a situação de Cabo Delgado porque em guerra também há muita desinformação e há muitas coisas de inteligência. Eu acho que a informação sobre esse processo o governo devia tê-lo feito no princípio, quando os focos começaram a surgir e nós devemos ter feito um estudo. Mas, por outro lado, aí eu posso compreender um pouco o governo porque tem a ver um pouco na guerra, tem a ver muito com estratégia. Se formos a falar da estratégia especificamente, eu acho que falhamos em muitas coisas, mas em contra-inteligência, serviços de informação, a informação que realmente tem de ser secreta e tem de ser sigilosa, para não também pôr as pessoas em pânico. Exato. E por isso até posso concordar, mas é preciso pôr as pessoas numa situação em que as pessoas saibam qual é a realidade e tentar, porque hoje nós, por exemplo, por causa de falar de informação, eu não sei qual é o nível ou o perigo dos insurgentes chegarem a Pemba. Não sei qual é o nível, o perigo de chegarem a Maputo. Exato. Não sei qual é o nível de perigo que eles têm de tomarem outras instituições, porque hoje estamos a falar que eles estão em Mocimboa da Praia, Kisanga, estão nos distritos, nas aldeias, mas e se chegarem às cidades, como é que é? Qual é o nível de precaução? Mas ao mesmo tempo também compreendo, de certa forma, porque estamos a falar de um jogo de gato e rato e estamos a falar que há infiltrados dos insurgentes, porque aquilo que eu vi pessoalmente em Cabo Delgado não é algo normal. Eu posso te dizer, Jonas, tive privilégio ou tive a coragem, eu estive na Síria no tempo da guerra, estive no Sudão a apoiar os jovens quando foi para o regime do presidente Bashar al-Assad, desculpa, o regime de Omar al-Bashir. Também eu estive lá, estive no Sudão, em Darfur também, em pleno tempo de guerra e acredita, eu nunca vi nada igual ao que acontece em Cabo Delgado. Nunca vi nada igual. Não vi na Síria, não vi no Sudão, não vi no Djibouti, que também estive lá, e já vi guerras. Eu estive em lugares com guerras, estive lá. E é um pouco complexo. Portanto, eu acho que é preciso ter muita cautela com a situação de Cabo Delgado, mas ao mesmo tempo temos de estar avisados. Acho que há um nível de informação que o governo devia trazer, mas também acredito que o governo, porque nós também isso depois fica um trauma para nós. Eu acho que nós como moçambicanos também temos aquele trauma de o governo está-nos a esconder alguma coisa. Exato. Porque não há essa abertura. Nunca houve aquela abertura, ou quando houve, a informação também foi mal feita. É verdade que nós também exageramos o nosso nível de crítica, porque nós criticamos tudo e mais alguma coisa. Nós moçambicanos temos esta doença de criticar sem nunca trazer soluções e sem nunca sermos exemplos e sem nunca fazermos melhor. Nós queremos criticar até aquilo que não sabemos. Temos esta doença, temos que aceitar isso. E o governo também tem esse trauma. Aqui há dois traumas. Que é o nosso trauma como povo, porque não percebemos, então queremos criticar, porque isto também é um problema da desinformação a que somos sujeitos. Nos tornamos ignorantes e depois criticamos. Se calhar, muitas vezes, se o governo fizer aquilo que fez hoje o Vuma, por exemplo, vir de livre, espontânea vontade, dar uma conferência de imprensa e dizer, olha, aconteceu-me isto, a minha situação é esta, estou pronto para avançar. Se calhar também não há muito espaço para nós especularmos. E não há muito espaço para depois haverem outros, porque depois quando a tua namorada não te diz onde esteve, tu depois sozinho também ficas a pensar, será que ela me traiu? Será que ela está a dizer a verdade? Será que ela esteve mesmo na escola nesta hora? Será que ela esteve no trabalho?
Mas se ela chegar e te disser sozinha, olha, amor, cheguei tarde porque estive em casa da minha mãe, depois fui para a escola, depois voltei para o trabalho, agora estou aqui contigo, tu se calhar ficas mais relaxado, mesmo que não seja verdade, Exato. mas ao menos tens uma informação. Exato. Eu acho que é muito isto também que acontece connosco com o governo. Nós muitas vezes não temos informação, depois especulamos, ficamos a especular que é isto, que é aquilo, e as tantas nem é. Mas especificamente, e não fugindo, indo muito para Cabo Delgado, acho que a situação de guerra exige um outro tipo de comunicação, estratégica, mais detalhada e mais cautelosa, porque a informação que nós recebemos também chega aos insurgentes, porque é normal haver infiltrados, e ao mesmo tempo compreendo que o governo queira proteger, porque a tarefa do governo, foi para isso que foi eleito, tem de proteger o povo. Exato. E certas informações não se podem dar, mas acho que há um mínimo de preparação que nós todos temos de estar sujeitos a isso, temos que perceber, não só nós nas cidades, mas principalmente aquelas pessoas, porque o mais engraçado do que está a acontecer em Cabo Delgado é que a própria população nem sequer sabe porque está a ser atacada, nem sequer está a perceber o que está a acontecer, as pessoas estão ali a ser atacadas. Há também desinformação e falta de informação mesmo naquele contexto. Há falta de informação, porque aquelas pessoas se calhar nem sabem que ali há petróleo e gás, que ali há outros interesses, aquelas pessoas nem sabem que nós fazemos fronteira com a Tanzânia. Exato. Então são muitas coisas que aquelas pessoas olham e dizem, mas estes estão a fazer o que aqui? Por que nós estamos a receber essas ONGs a ajudarem-nos? Por que o governo está aqui? Por que há militares aqui? Por que nos matam? Por que nós somos deslocados? Então acho que aquelas próprias pessoas não percebem muito do que está a acontecer. E foi aquilo que eu disse no princípio do programa. Se nós tivéssemos educado aquelas pessoas a um nível patriótico, a um nível básico de informação, ao ponto de elas se identificarem como moçambicanas, de falarem a mesma língua que é o português, se calhar aquelas pessoas raciocinassem ao ponto de não serem recrutadas por 2.000 meticais pelos insurgentes ou por 5.000 meticais. Muitas daquelas pessoas nem sequer viram na vida delas uma nota de 1.000 meticais ou de 500 meticais. Então, a realidade dos moçambicanos, e ela disse bem, 60% estão nas zonas suburbanas rurais, não estão nas cidades, ou mais. E é a população que mais cresce, que mais tem necessidades. Então, se nós não acarinharmos e não trabalharmos daqui para lá, nós vamos ter grandes dificuldades em gerir o nosso país como uma nação e vamos ter grandes problemas para manter um país democratizado. Exatamente. Como também contamos com a participação dos nossos internautas, mas antes dos internautas, vamos a Nampula, sem precisar de pagar aqui dinheiro de voo, estamos aqui dispensados. Roda, aí em Nampula, queremos saber como é que olha para essa situação Cabo Delgado, Covid-19 e o acesso à informação. Bem, primeiro eu preciso reclamar, né? Porque estamos a falar de liberdade de expressão também, né? E exato, eu me sinto um pouquinho desprivilegiada estando aqui, não estando na mesa para em algum momento para Maputo para falar. Então, eu fico assim meio que nervosa, tipo, eu quero falar, ele não está me dando a palavra, eu quero falar, mas ok. Fala. Não se esqueça que eu estou aqui também e eu quero falar, quero participar, né? Exato. Muito obrigada. Mas ok, de todas as formas, eu acho que eu vou retroceder, porque o Dário e a Leia levantaram aqui alguns pontos interessantes que eu também queria tecer algumas questões ou considerações à volta disso. Quando se fala da questão do cidadão numa perspectiva rural e como exercer a democracia, né? Eu primeiro ia questionar, por exemplo, interessa ao governo, interessa ao sistema que este cidadão ou este jovem que está num distrito sem acesso a serviços ou sem acesso a recursos, interessa ao governo que este indivíduo tenha informação? Interessa porque a partir do momento que há informação, o indivíduo informado cria demandas e cria pressão. E eu acho que há uma pressão que não interessa ao governo neste momento, ou ao sistema como um todo. E em ciência política nós costumamos dizer que cada povo tem um governo que lhe merece. Porque se... Está a querer dizer aqui que nós merecemos essa falta de informação, nós merecemos essa desinformação, esse secretismo, é isso? Eu acho que até vou fazer de jornalista. Primeiro o poder não se... Exatamente, eu falo isso exatamente para provocar. E agora do governo. Acho que eu falo exatamente isso para provocar, numa perspectiva mesmo... Estás a sugerir golpe de Estado. Estamos atentos. Olha, quando não há pressão, eu acho que
há um sistema, então tem que haver balanceamento de poder, tem que haver pesos e contrapesos. E quando há um peso, não há um contrapeso, e que muitas das vezes em democracias participativas é influenciado pelo cidadão ou pelo povo, posso falar numa linguagem mais corrente, pelo povo, acontece o que acontece. Eu acho que, como forma eu disse, olha, ninguém virá nos dar informação. Falando mesmo de Cabo Delgado, ninguém virá, porque informação é poder. Ter informação é ser privilegiado. Então, nós bem sabemos o que o indivíduo informado é capaz de fazer. O indivíduo ciente dos seus direitos, o que pode fazer. Pensem num povo, pensem em Moçambique, consciente dos seus direitos, todos. O que pode acontecer? Eu acho que podemos voltar até a questão, por exemplo, quando houve aquele boom das dívidas ocultas, que foi uma agência internacional a divulgar, por exemplo. Eu acho que em algum momento nós esperamos, acho que mesmo a própria sociedade civil, houve algumas manifestações esporádicas, um cantinho ali, e toda a intenção de manifestar foi mesmo abortada. Então, há uma necessidade de haver pressão. Sem pressão ou sem demanda, sem pressão, sem gerar demanda, as coisas vão continuar como estão. Indo à sua questão, Janato, sobre Nampula e como nos sentimos em Nampula com a questão da Covid, com a questão principalmente de Cabo Delgado, eu acho que a Covid é evitável, existem medidas. O governo está a falar, está até a fiscalizar essas medidas aqui em Nampula sobre o uso de máscaras, aglomerados, essas todas as coisas, mas eu acho que nós queríamos também ver da mesma forma que nós temos informes semanais, informes mensais, queremos ver informes que falam da situação de Cabo Delgado. Nampula é aqui ao lado, Cabo Delgado é aqui ao lado de Nampula. Então, há um sentimento de temor e de terror em volta do que está a acontecer. Não se sabe qual será o próximo alvo. Será que eles vão só se contentar com Cabo Delgado? Qual é o próximo alvo? Então, isto acontece, este sentimento de temor e terror acontece num momento de desinformação e falta de informação. Então, eu acho que existe uma necessidade, sim. O Dário disse que, olha, num contexto de guerra, por estratégias, eu pergunto, estamos em guerra? Quem disse que estamos em guerra? Não é o governo que sai a dizer, primeiro disse que eram os insurgentes. Não podíamos nem sequer de falar de terrorismo. Hoje em dia, depois do encontro que teve com a troika da SADC, assumiu-se que são ataques terroristas, ok? Éramos até proibidos, ou os relatórios oficiais não podiam nem sequer citar guerra, não podiam nem sequer citar terrorismo, só tinha que dizer insurgentes. Quais insurgentes? Eu acho que primeiro há que assumir, sair desse processo, desse linho de secretismo estatal e dizer as coisas como elas realmente são. E a contratação, só para adicionar aí, e a contratação dos mercenários? Sim. Contratação dos mercenários, e tudo que nós temos vem de plataformas informais sobre informação. Então, essas pequenas pressões que pessoas não coletivas, mas numa perspectiva individual, têm furado para tentar trazer informação a tempo real para que nós, moçambicanos, tenhamos conhecimento e tomamos precauções. Porque muitas das vezes nós chegamos a dizer, olha, estamos a dizer ao povo que a estratégia de guerra é essa. Isso não existe. Trata-se de guerra de guerrilha. Guerra de guerrilha, ou o tipo de guerra, ou o modelo de guerra que está-se a usar, que está-se a usar em Cabo Delgado, durante o dia é comum, durante a noite é o tal insurgente, é o tal terrorista. Então, há necessidade, sim, de se fazer um trabalho de forma paralela com a população. E isso, primeiro, parte de informar esta população sobre o que está a acontecer. Então, toda a informação que nós temos sobre Cabo Delgado vem
da mídia social numa perspectiva informal, das nossas plataformas, das nossas redes sociais, de pessoas que conseguem ter uma informação ali, furar. E eu me lembro que há pouco, acho que há alguns meses, houve mesmo um escândalo, acho que num desses nossos jornais, que falava mesmo sobre o comércio da guerra, só o negócio da guerra. Então, acho que se existisse interesse do sistema em desvendar, em correr atrás sobre essas questões de cabo delegado e trazer informação para a população, primeiro para se prevenir, eu acho que parte por relatórios, porque há encontros, relatórios sobre esses encontros, há encontros para falar sobre essa questão da guerra. Militares vão para lá. Olha, e os que moram no campo de batalha, até a própria família não tem informação. Então, eu acho que estamos num estado de natureza aqui contestar o nosso contrato social até um determinado momento, porque nós, em algum momento, votamos no sentido de, olha, estamos num ambiente democrático, votamos, que é falar de voto, é falar de eleições, que é o único momento onde o sistema, o governo se interessa com que a informação chegue até a zona mais recôndita. Perfeito. Exatamente, uma zona onde BI, os serviços para que o indivíduo tenha BI, não chega no período eleitoral, o cartão de eleitor chega até lá, porque esta é a única forma de legitimar o governo. Perfeito. Roda, estamos aqui a correr extremamente com o tempo nos foge. Este é um debate que pode até ser desenvolvido, é uma tese de doutoramento, mas aqui o espaço é curto mesmo para discutir sobre este tema. Olha, voltando aqui para o estúdio, só vou ler algumas mensagens dos nossos internautas e logo a seguir lanço a última questão para, em 2 minutos, cada um deles aqui a dizer alguma coisa. A mensagem de Ana Cláudia Machava, que diz: uma sociedade sem informação não pode exercer a sua cidadania de forma plena para conhecer os seus direitos enquanto ser humano. Pressupõe-se que tenha informação. Tópico muito pertinente. Lírio Azul diz: estamos presentes. E volto a dizer, tema bastante interessante. A informação por si não produz resultados por si. Há o acesso mesmo de se fazer o uso correto da informação. E temos aqui Aurélio Munguambe diz: a informação é um dos principais requisitos para o exercício democrático. Esta falta de informação, não só criada pelo Estado, como também pelos partidos políticos que, mesmo durante a campanha eleitoral, não disponibilizam os manifestos eleitorais, fazendo com que uma sociedade tome decisões sem informação do que espera fazer. Com isto, quero dizer que a falta de informação não só ocorre durante a governação, mas também durante a luta pela governação. No final dos 5 anos, o cidadão não tem como avaliar um governante, pois não possui informação suficiente para o efeito. As detenções dos jornalistas no norte do país é também uma evidência de tentativa de silenciar a democracia. Olha, última questão para vocês. Estamos a falar de um contexto de exacerbada sim, violação de direitos humanos e também deste direito fundamental que é o acesso à informação e também de liberdade de expressão. Que alternativas jovens podem usar para melhorar este contexto e tornar o acesso à informação algo básico e acessível para todos os cidadãos, uma vez que eles são a maioria, os jovens? Vou começar eu nessa mesmo, já sei que já estamos a terminar. Exato, tem 1 minuto e meio. Basicamente eu acho que é isso. Os jovens, na verdade, já começaram a revolucionar. Este espaço que estamos aqui hoje é exemplo daquilo que nós estamos a falar em termos de informação. Existe um espaço. E olha, é engraçado, se calhar os telespectadores não estão a ver o nosso backstage aqui, mas são jovens que estão aqui. Exato. Ninguém que está aqui tem acima dos 35 anos. Exato. De nem 30 anos. Nem 30, se calhar. E se calhar isso começa assim. Nós jovens estamos a assumir à frente de debate daquilo que tem de acontecer, que é a informação. Nós estamos a discutir ciência, trazendo de forma objetiva, trazendo elementos, trazendo tópicos num espaço que foi criado para jovens, onde os jovens podem trazer
a reflexão e podem Exato. trazer a solução também. E com é esta a forma certa que nós temos de pressionar. Outros jovens já o fazem de outra maneira, usando redes sociais de forma positiva. Há coisas bonitas que estão a acontecer, mas da mesma forma que o Presidente da República fala muito de governação integrada, nós também jovens temos que começar a pensar um pouco nisto, que é juntar as nossas energias nos campos onde nós temos conhecimento e sabedoria e em conjunto fazermos esse trabalho e não fazer esse trabalho de forma dispersa. É preciso trazer ideias, temos que começar a assumir que nem todas as nossas ideias estão corretas. É preciso começarmos nós, na base, na nossa raiz, a aceitarmos as ideias diferentes e ver como é que nós, em conjunto, né, um pensamento integrado também, podemos fazer a diferença. Essas são as principais formas que nós temos de fazer. Temos de pegar exemplos positivos, não copiá-los, porque a nossa circunstância e realidade é diferente, mas temos de começar a olhar para a forma de associativismo, para a forma como os outros jovens de outros países conseguem chegar lá, conseguir fazer, como é que nós, em conjunto, podemos pôr os jovens em órgãos de decisão, como é que nós podemos influenciar os governos de forma positiva, mais do que fazer fofoca, do que criticar. Temos de trazer soluções e aqui neste espaço hoje foi criada essa base, essas condições. Agora é preciso replicar isso, é preciso replicar ao nível das províncias, é preciso fazer aquilo que eu disse no princípio também, smart way, nem que seja com mímica. A gente tem que fazer os nossos irmãos no distrito, na aldeia, no campo, perceberem o que é importante e porquê que é importante para eles e porquê que isso pode ser relevante para a vida de todo o país. Porque o desenvolvimento não pode ser só feito na cidade e no campo. Há uma desigualdade muito grande em Moçambique, e principalmente aqui na cidade de Maputo, Maputo é muito diferente das outras cidades africanas, porque é super desenvolvida. E há um desnível muito grande com as províncias. Enquanto no resto da África, não. As cidades capitais não têm uma diferença tão grande com as restantes províncias. Então, é preciso ver isso, é preciso desenvolver o país. Moçambique não é só Maputo. Eu sou de Maputo, mas Moçambique não é só de Maputo. Nós temos de ser todos de Moçambique antes de sermos das nossas províncias. Obrigado. Perfeito. Aproveitando essa janela, como é que nós, jovens moçambicanos, do Xinde, do Ribaue, de Mutarara, podemos ter acesso a informações da juventude africana, uma vez que é um enviado especial da União Africana? Obrigado, boa. Vocês podem acessar ao Instagram www.youtenvoy.com, podem entrar no site da União Africana, podem entrar em contato comigo através do Instagram, através das redes sociais, podem entrar no site oficial da União Africana, nas redes sociais da União Africana e nas redes oficiais dos enviados especiais e do Conselho Consultivo da Juventude da União Africana. Podem também ter um privilégio de eu ser moçambicano, posso conterrâneo estar aqui, estou aberto a CDD, a todas as outras plataformas juvenis, associações juvenis, porque é meu trabalho acarinhar-vos, é meu trabalho estar com vocês, é meu trabalho de ajudar-vos a encontrar soluções também a nível do continente, a nível local, a nível regional e a nível nacional, principalmente. Perfeito. Leia. Acho que o Dário já acabou até o meu tempo. Exato. Bem, para fechar, a questão é como é que os jovens podem encontrar. Sim, olha, antes disso, deixe-me só dar os meus parabéns ao Adriano Novunga, que eu sei que é o mentor de tudo isto. É um caminho certo que temos para pôr os jovens a fazer mais e reclamar menos. Temos de começar a fazer, temos de começar a participar, ao invés de estar toda hora, o governo não fez isto, não fez aquilo, vamos fazer a nossa parte, vamos pressionar o governo para fazer aquilo que nós queremos que ele faça. Deixe-me só, eu gostava de falar de uma questão que o Dário e também a Olga falaram, que é a questão de direito à informação e versus Cabo Delgado. 30 segundos. A lei do direito à informação, a lei 34/2014, 31 de dezembro, ela também tem limitações. As limitações têm a ver, sobretudo, com esta questão de sigilo, a segredo do Estado também. Há coisas que o Estado não nos vai dizer e temos de respeitar. Mas há um ponto, por exemplo, a primeira reportagem que eu vi sobre Cabo Delgado, que estava a acontecer, foi através da RTP, e não pelos órgãos de informação nacionais. Temos que mudar isto. Temos que privilegiar os nossos e depois passamos a informação para os outros. Isto evitamos especulação, evitamos tantas outras formas negativas de aqueles que são nossos olharem para nós, porque quando escondemos a informação, criamos aquilo que eu disse, especulação. Então, voltando à questão, vamos apostar na educação da juventude, das nossas crianças, para que elas se sintam parte, para que se sintam sentido de pertença. Moçambique é nosso, temos que lutar por ele. Por mais que um dia o governo mude, nós vamos continuar coesos, porque sabemos para onde é que vamos, como juventude. Não temos cores, apenas queremos atingir um objetivo que é desenvolver o nosso país e continuamos coesos como jovens.
Exatamente. Muito perfeito. obrigada. Roda 30 segundos. Considerações finais? Ok, obrigada, Janato. 30 segundos não seria muito justo. O Dário teve 2 no fim, mas ok. 20 segundos. Eu acho que sim, eu acho que este espaço já é um espaço revolucionário. E um espaço como este que nós podemos falar, dar a nossa opinião, fazer a nossa voz se ouvir é fundamental. Eu acho que isto cria mecanismos de pressão a nível interno e eu acho que nós temos que continuar a promover diálogos politicamente transformativos, criando plataformas, redes de jovens e se engajando politicamente uma perspectiva de dizer, olha, eu não estou aqui só para exigir uma prestação de contas perante, pode ser ao nível do governo local, como temos feito a nível da plataforma de Jovens Líderes, com o projeto Aqui em Confia no meu município, onde nós vamos, olha, nós queremos participar da governação de alguma forma, porque nós sabemos que somos parte. De que forma o jovem pode participar? Eu acho que isso começa por ter uma autoconsciência de, olha, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Então, há necessidade, sim, de criarmos essa pressão, mas para isso temos que nos informar e para que a informação chegue, devemos pressionar para que tenhamos esse poder, porque a informação é poder. Muito obrigada, Janato, por esta oportunidade, muito obrigada a todos que nos acompanharam e ao Dário, a Leia também, muito obrigada. Perfeito, foi um tema extremamente importante, conforme disse aqui, não podemos esgotar este tema em 1 hora. Isso pode ser, sim, merece uma tese de doutoramento e como não estamos aqui a fazer doutoramento, infelizmente, vamos ter que terminar. Queremos agradecer aí ao estimado telespectador internauta que esteve aí ligado a nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Nós passamos essas informações para que você também tenha acesso a esta informação e vá buscar essa informação. Lembrar que amanhã temos webinar na página do CDD Moçambique e também através do CDD Youth Online TV sobre os fundos soberanos. Venha aprender sobre o fundo soberano e venha ouvir falar dos exemplos que Moçambique deve evitar e o que Moçambique deve imitar para ter um fundo soberano que seja útil para não só para gerações presentes, mas também para gerações futuras. Muito obrigado pelo carinho. Como o Dário disse, está tudo aberto, as portas estão abertas para acederem aos canais da União Africana e também daqui do CAEC, que a Leia representa, e também do CDD. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe, até lá. Tchau, tchau. Não perca esta edição do programa Política e Liderança Feminino. Já sexta-feira vamos contar histórias de mulheres que estão reclusas no estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo. Sim, para estar aqui fui apanhado com suruma no Rio Salve. Subtração de menores. Eu vim parar aqui porque tentei assaltar numa residência. Essa vida está tão difícil. Se o tempo voltasse para trás, juro que não faria o que fiz. Eu tinha grávida, fiquei até 7 meses. Depois, aquela grávida saiu, enquanto o bebê estava morto. Aquele bebê aí, quando saiu, como eu, tradução daqui, eu não sei, tá vendo? Não tinha sido para eu ir deixar aquele bebê. Já eu levei aquilo aí, fui deixar no lixo. Estou arrependida sim. Tá vendo aqui na cadeia, é cadeia assim como nós estamos a ver os nossos filhos, a nossa família, mas é casa assim que educa. Eu vim parar aqui porque tentei assaltar numa residência. Minha tia era amante desse tal senhor. O tal senhor não dava dinheiro à minha tia, então a mulher vendia cabelos. Então a minha tia mandou-nos para irmos carregar os cabelos, porque ela já sabia onde estavam os cabelos, estavam dentro da mala. Eram 20 cabeças. A empregada gritou, então vieram os vizinhos e vieram nos capturar. Não perca esta sexta-feira, pontualmente às 14 horas,